Tá aí o que o povo gosta. Foda especial, Servo do Rodrigues. Além da Viva, bebê. Diferente. Oi, gente amiga, estamos chegando de peito aberto, coração cheio de amor e otimismo. Aqui, você já sabe, não há espaço para o ódio, a inveja, o crime, a violência e a opressão. Estamos juntos, mais uma vez, formando essa corrente positiva de milhares de pessoas espalhadas na Grande São Luís, em dezenas de cidades no interior do estado e além fronteira via rede mundial de computadores. Hoje é o primeiro domingo do quinto mês do ano. É o dia 3 de maio do ano de 2026. Nós estamos aqui na ilha de São Luís do Maranhão, a única capital que foi fundada pelos franceses, para mais uma apresentação alegre, otimista e vibrante do programa Maranhão TV. Mais de 41 anos no ar, com você e para você. Chegamos agora à significativa marca de mais de 9.511.000 visualizações das nossas reportagens que já estão postadas no nosso canal do YouTube, Maranhão TV Oficial, para você se inscrever, para você ver ou rever aquela reportagem que melhor lhe interessar. Vamos falar agora do telejornalismo judicial. Mudança no comando do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, que já começa a administrar, a partir da semana próxima passada, os destinos do órgão e a realização das eleições deste ano. Maria Francisca Galiza é a nova presidente do TRE e Sebastião Bonfim é o atual vice-presidente também do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Confira o que eles falaram no dia da entrevista coletiva. Hoje eu estou tomando posse como vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, fazendo companhia à minha colega, minha amiga, desembargadora Francisca Galiza, que assume hoje como presidente. A nossa função aqui institucional é obedecer à regra da soberania popular, respeitar o voto do eleitor maranhense. Nessas eleições, quase 5 milhões de eleitores farão parte do processo eleitoral. Será uma das eleições difíceis, porque nós vamos eleger presidente da República, vice-presidente, governador, vice-governador e deputados, senadores e deputados federais e deputados estaduais. Então, é uma eleição bem complexa, mas, como disse aos senhores, eu já tenho uma certa experiência no TRE. Aqui eu tive como auxiliar da presidência do tribunal, auxiliar da corregedoria desse tribunal e membro efetivo. O desafio não é só nosso, né, desembargador Bonfim? Não é especificamente do Maranhão, é do Brasil todo. Um dos principais é a desinformação, a IA mal utilizada, né? Mas para isso o TSE fez 14 resoluções que trata cada tema, não é? Cada tema com detalhe para evitar essas fake news. Então, é um problema não só do Maranhão, é do Brasil todo. Hoje, amigo do Maranhão TV, nós conversamos também lá no TRE com o promotor auxiliar eleitoral Pablo Bogéia Santos, sobre a questão de quem está inelegível hoje e quem não está. As informações que ele concedeu à reportagem no Maranhão TV confirmam oficialmente quem pode ser considerado inelegível ou não e a partir de qual momento. Confira a resposta que ele deu. Olha, após as convenções dos partidos, essas agremiações vão encaminhar para a Justiça Eleitoral as relações das pessoas que foram escolhidas na convenção para poder disputar as eleições. E aí, a partir do recebimento dessas listas, dessas pessoas escolhidas em convenção, é que vai ser feita a avaliação da situação de cada uma delas a respeito de situações de inelegibilidade, a satisfação das condições de elegibilidade, e aí é nesse momento em que se vai fazer a avaliação de tudo isso. Basicamente,
tem alguém já que possa ser projetado como possível inelegível ou não? Olha, ainda é prematuro falarmos a respeito nesse ponto, né? Por quê? Porque ainda não temos a relação dessas pessoas, não sabemos quem são, existe uma previsão de que quem hoje ocupa cargos públicos vai disputar a eleição, seja para permanência nesses mesmos cargos ou buscando outros, mas ainda é prematuro falarmos disso. O ideal é, de fato, aguardar a escolha nas convenções para que seja possível a avaliação e, a partir disso, verificar individualmente a situação e ver quem é que incide ou não, quem pode ou não disputar a eleição. De que forma o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão se prepara para a realização das eleições de 2026? Olha, especificamente do Tribunal Regional Eleitoral, o que sei dizer é que a preparação já vem sendo feita já há bastante tempo, toda na parte administrativa, naquilo que diz respeito à preparação das urnas, à verificação dos locais de votação. Então o tribunal tem trabalhado ativamente, intensamente nesse sentido. Especificamente a respeito do Ministério Público, que já aí sim é a instituição a qual pertenço, né, o Procurador Regional Eleitoral ele tem atuado com bastante proximidade com os promotores. Há uma coordenação sendo feita por ele, né, da definição de diretrizes de atuação de cada promotor, dada a natureza da eleição, por se tratarem de eleições gerais. Mas o Ministério Público está efetivamente preparado para a atuação na eleição, como historicamente acontece, e o Tribunal Regional Eleitoral também já está no final, nos alinhamentos finais para a estratégia das eleições. Vamos falar agora de telejornalismo cultural, para registrar, no dia 1º de maio, o consagrado radialista Frank Matos comemorou mais um aniversário natalício. Chegou agora aos 83 anos de idade, em plena atividade funcional, e inclusive eu o acompanhei na semana passada a vários locais onde ele relembrou a sua trajetória no radialismo do Maranhão. Ele começou visitando a rádio e TV Cidade, onde funcionou anteriormente a rádio Ribamar AM. E ele foi recebido pelo superintendente do Sistema de Comunicação Vieira da Silva, o Fabiano Vieira da Silva, que o recebeu com muito carinho e com muita atenção. Veja o que ele falou. Olha, na época, nós conseguimos trazer o Frank Matos para o Maranhão. Trouxemos do Pará, de Belém, especificamente, e ele chegou aqui, conseguiu conquistar os ouvintes da Rádio Ribamar. Começou a trazer projetos novos, coisas interessantes, enfim, criou um perfil que todo mundo admirava. E ele se deu tão bem aqui no Maranhão que até hoje ficou sempre com a mesma simpatia, com o mesmo carisma e trabalhando sempre na mesma profissão, que é de radialista. Então, estamos hoje satisfeitos em poder estarmos com ele, 50 anos depois, aqui gravando essa matéria, que é uma coisa muito importante e muito emocionante para nós, que convivemos com ele esse tempo todo. Pois, meu amigo do Maranhão TV, depois da Rádio Ribamar, Frank Matos foi convidado para fazer parte da família difusora, do sistema difusora de comunicação, na ocasião pelo Dr. Afonso Bacelar, onde ele chegou a ser diretor-geral da Rádio Difusora AM. E lá, na difusora, ele foi recepcionado pela radialista Mary Beltrán, que estava fazendo o seu programa lá na Rádio Difusora FM 94.3. Veja o que ela falou. Bom, para mim é muita inspiração. Eu tenho uma história com o Frank, que eu era criança, ele comandava um programa de calouros lá no
Cine Monte Castelo. E eu ia era sábado ou domingo? Domingo pela manhã eu era o organizador da fila. E eu ia todo domingo participar e eu queria cantar, sempre fui espivitada, né? Eu queria de algum jeito aparecer. E aí acabou se tornando uma grande influência para mim, né? Quando eu decidi que eu queria ser como profissional, eu pensava, eu quero fazer aquilo que o Frank fazia, animar as pessoas, levar alegria, estar no rádio, sempre gostei muito de rádio. Então, é uma inspiração. O radialista Frank Matos também foi diretor da Rádio Capital, que hoje não existe mais. Mas ele voltou àquele local onde funcionava a rádio, foi recepcionado pelo segurança, pelo vigia daquela área no bairro do Caial, matou as saudades também da amizade que ele conquistou com a família da Rádio Capital à época, e depois ele foi à Rádio Timbira, onde ele milita atualmente. Todos os sábados tem um programa na Rádio Timbira FM 95,5, e ao adentrar a redação da Rádio Timbira, ele se dirigiu ao estúdio Lauro Leite, onde a grande radialista Gisa Franco estava apresentando o seu programa diário de segunda a sexta na Rádio Timbira FM 95,5. Veja como foi o reencontro deles. Você falou, né, Zé? Um dos mais consagrados do rádio maranhense. Frank chega, né, de Belém do Pará para o rádio maranhense, deixa a sua marca, tem a sua marca. Eu, antes de ter o privilégio de dividir aqui, né, essa parceria com ele na Rádio Timbira, tinha ele como um ser de luz. Assim, eu escutava Frank na minha adolescência, depois frequentando a passarela do samba, e tinha ele como, meu Deus, quem é esse cara? Foi quando tive o privilégio de conhecê-lo aqui na Rádio Timbira. E para mim é um grande privilégio, é um grande nome, uma grande voz da cultura maranhense. Ele é maranhense de amor e de coração, tenho certeza, né, Frank? Com certeza, absoluta. Pois bem, amigo do Maranhão TV, depois da Rádio Timbira, Frank Matos foi à loja maçônica Grande Oriente, no bairro do São Francisco, e foi recepcionado pelo comandante daquela entidade, o Edivaldo dos Santos, e falou da importância de tê-lo como secretário de comunicação dessa entidade. Vejam o que ele falou. Primeiro, é uma honra termos o Frank Matos como o irmão maçônico e sendo o grande secretário de comunicação desta poderosa Goema, e ele nos representa tanto na comunicação interna como externa, além da história brilhante que ele tem no rádio e na televisão maranhense, né? E nos sentimos muito honrados e orgulhosos de termos com ele como irmão. Pois, meu amigo do Maranhão TV, e agora, para encerrar este bloco de informações, você vai acompanhar o videoclipe que nós produzimos de uma composição comemorativa aos 50 anos de carreira de Frank Matos, que foi composta pelo Regis, e nós já colocamos as imagens das suas visitas feitas em vários locais e emissoras por onde ele passou. Para você conferir a partir de agora, no ar. Anos de jornada, com um microfone a brilhar, na alma chama que não apaga, no peito dom de falar, no rádio semeia lembranças, planta amor e emoção, sua palavra traz esperança pra quem busca a canção. Nas ondas que o vento embala, sua voz se eternizou, feito estrela que não cala, um sol que sempre brilhou. No Maranhão ressoando, entre mares e o luar, Frank Matos foi cantando lindos versos ao falar. Amigo
amigo de boa lida, companheiro de toda manhã, fez do rádio a sua vida. Frank Matos é um talismã. Novos sonhos a encantar, sua voz uma joia rara, para sempre há de brilhar. No Maranhão ressoando, entre mares e o luar, Frank Matos foi cantando lindos versos ao falar. Amigo de boa lida, companheiro de toda manhã, fez do rádio a sua vida. Frank Matos é um talismã. No Maranhão ressoando, entre mares e o luar, Frank Matos foi cantando lindos versos ao falar. Amigo de boa lida, companheiro de toda manhã, fez no rádio a sua vida. Frank Matos é um talismã. Vamos falar agora de telejornalismo cultural, para marcar que esse 1º de maio é considerado pelo grande cantador Zequinha de Coxinha como o início da sua carreira como cantador de Bumba Meu Boi. Ele comanda hoje o Bumba Meu Boi, fruto da raça show, o sotaque da Baixada. Por que 1º de maio de 1991 é a data do início da sua carreira como cantador? Porque foi o dia que ele viajou integrando a caravana Raízes e saiu daqui de São Luís, em frente ao Lítero, para Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. E Zequinha foi, substituindo seu pai, que deveria ter viajado, mas que faleceu um pouco antes do 1º de maio, ainda no mês de abril. E como ele faleceu, Zequinha foi substituindo seu próprio pai. Vejam o que ele confirmou. 1º de maio, Zequinha de Coxinha comemora 35 anos de cantoria no Bumba Meu Boi do Maranhão, atualmente comandando o Bumba Meu Boi, fruto da raça show. O que representa isso para a sua carreira de cantador? Zé, isso me dá muita alegria, me dá muita emoção, me deixa muito feliz, porque há 35 anos que nós vem continuando, empunhando o maracá do nosso pai, deixado pelo nosso pai, e tudo começou lá na caravana Raízes, né? Nossa saída do Lítero no dia 1º de maio de 91, com destino a Brasília, Rio e São Paulo, 2 ônibus, e eu fui no meio de vários cantadores de Bumba Meu Boi. Só teve um que desistiu lá na hora da viagem, que foi Humberto, que não foi, mas os 13 cantadores, todos foram, né? E eu fui representando meu pai, e daí começou, eu já vinha cantando no Boi de Cofo, né? Aqui mesmo na nossa rua, com meus irmãos, sobrinho, bisneto de Coxinho, é a família, né? Aquela família que Coxinho deixou, a gente já vinha cantando desde criança, mas o dia mesmo que a gente considera, a partir daquele momento que a gente assumiu uma responsabilidade, assumiu a cabeceira do Boi de Pindaré também nessa data, foi em 91, né? Então agora, dia 1º de maio, a gente está fazendo 35 anos de cantoria, fizemos tudo para fazer uma festa, para reunir os nossos amigos cantadores, a imprensa, reunir a família boieira, mas infelizmente a gente batalhou, ainda não conseguiu, mas não vamos desistir, vamos ainda lutar para quem sabe mais na frente a gente fazer essa comemoração, mas no dia do nosso aniversário, no dia da comemoração dos 35 anos, nós iremos fazer uma live, né, reunindo aqui eu, o Lauro e o Jefferson e alguns cantadores, nossos amigos convidados, para que a gente possa registrar essa data e não deixar essa data ficar em esquecimento jamais na cultura popular do Maranhão. Hoje, no Maranhão TV, nós vamos falar agora de telejornalismo esportivo, para relembrar um fato que passou despercebido pela crônica esportiva do Maranhão
pelos próprios desportistas. Nada aconteceu no dia 1º de maio de 2026, aqui em São Luís, para simbolizar a importância dessa data para o nosso esporte. No dia 1º de maio de 1982, o governador do Maranhão era João Castelo Ribeiro Gonçalves, de saudosa memória. No dia 1º de maio, ele inaugurou o Castelão com um torneio que reuniu Sampaio, Moto, Maranhão e Expressinho. E quem fez o primeiro gol desse torneio de inauguração do Castelão foi o grande craque Evandro, que jogava de luvas e que também jogou no time do Maranhão TV. Ele hoje está radicado em Fortaleza e fez um vídeo para o programa Maranhão TV contando como foi que ele conseguiu fazer esse primeiro gol como atleta do Maranhão Atlético Clube na inauguração do Estádio Castelão. A narração é dele. Confira. Grande abraço a todos. Hoje, 1º de maio, e há 44 anos, eu tive a honra e o prazer de inaugurar o Estádio Castelão com o primeiro gol. Eu sou Evandro, ex-Sampaio, Maranhão, pelo qual eu fiz o gol, Tupã e Expressinho. Foi um momento de muita alegria, né? Para mim, para minha carreira de futebolista, quando foi feito um torneio do trabalhador promovido pelo Estado do Maranhão, através do governador João Castelo, de saudosa memória, onde jogaram Sampaio e Maranhão, Moto e Expressinho, na qual o Sampaio, inclusive, foi o campeão desse torneio, e eu tive a honra de fazer o primeiro gol do Estádio Castelão. Uma jogada que o Sueiro fez um lançamento da direita para a esquerda, já na intermediária, o Sampaio correu, Bacabal dominou no peito entre os dois zagueiros, Rosclin e Ivanildo. Eu ia paralelo ao Bacabal e a bola sobrou na diagonal para mim, e o Bacabal não chegaria mais nela, porque ele dominou muito forte. Era uma jogada inteligente, ousada, e ele conseguiu fazer isso. Só que ele adiantou muito a bola e na diagonal ela veio para mim. Como eu ia paralelo, fui chegando perto da bola, o Bacabal também, mas o Marcial já vinha saindo. E o Marcial era famoso em abafar esse tipo de jogada. E eu me adiantei ao Bacabal, toquei por cima do Marcial e foi uma vibração só, né? 85 mil pessoas naquele dia, foi uma coisa maravilhosa. Um abraço, Zé Raimundo. Nós vamos falar agora mais uma vez de telejornalismo cultural, para registrar que no dia 1º de maio deste ano, o jornal O Imparcial comemorou 100 anos de atividades, 100 anos de funcionamento na imprensa escrita do Maranhão. Hoje só funcionam O Imparcial e o Jornal Pequeno. Uma cidade que já teve mais de 7 ou 8 jornais diários. E hoje só tem 2. Jornal Pequeno e Jornal Imparcial. Você vai ver agora, nós tivemos inclusive lá no Jornal Imparcial, recebemos do nosso diretor-geral, Sérgio, o exemplar que fala dos 100 anos do jornal. O nosso papel é esse jornal aqui, comemorativo à edição centenária do Jornal Imparcial. Quero agradecer a ele pela gentileza da distinção e nós vamos ver agora o vídeo institucional que foi produzido para registrar a passagem dos 100 anos do jornal O Imparcial, no dia 1º de maio de 2026. Confira. Há exatamente 100 anos, numa gráfica, no Beco da Pacotilha, nascia uma voz que prometia ser diferente. Prometia ser apartidária, informativa e independente. Uma voz que prometia ser o Imparcial.
Eu sou Célio Sérgio, diretor executivo do jornal. Esse sistema de offset é o mais moderno que estava acontecendo na mídia nacional. E é um momento histórico, eu fico feliz em fazer parte. Sendo atual, sendo moderno. Trabalha com ética, muita responsabilidade social. É questão de seriedade, de respeito. 100 anos é um marco. O nosso jornalista Célio Sérgio nos recebeu no dia do aniversário do jornal, lá no prédio onde funciona o Jornal Imparcial, por trás do Tropical Shopping em São Luís. E falou a nossa reportagem ao lado de uma máquina impressora da mais alta modernidade, mais alta tecnologia, que imprime algo em torno de 40 mil jornais em uma hora, o que há tempos passados era uma coisa completamente inviável. Impressão a 4 cores, com qualidade excepcional e que atende hoje a demanda dos leitores do Jornal Imparcial por esse importante instrumento da tecnologia moderna. Veja o que disse o jornalista Célio Sérgio, diretor-geral executivo do Jornal Imparcial no Maranhão. Presidente, como o Imparcial chega aos 100 anos de existência? O Imparcial chega renovado, é a palavra mais certa. Porque assim, com nova tecnologia, com nova juventude de jornalistas, com novos potenciais culturais, num parque, numa casa nova, estruturada, que chegou aqui nos anos 2000. Nós temos nosso estúdio, as nossas 3 casas, no Centro Histórico, depois no São Francisco e aqui no Renascença. E com esses equipamentos que a gente tem, como você está aqui no Parque Gráfico, maior que nós temos no Maranhão, o Imparcial está ativo, moderno e preparado para mais esse ano, esse século que vem aí. Como funciona esse maquinário? Esse aqui é um equipamento que roda 40 mil jornais em uma hora. Hoje a gente sabe que o jornal não precisa nem dessa potência toda, a gente roda em 10, 20 minutos, 4, 5 mil jornais, e ele é todo automático, tem policromia, 6 páginas, bateria de cor, bateria de preto. Então, quando foi adquirido pelo Pedro Freire, é para ser um grande equipamento de impressão offset do Maranhão, e ele ainda é o mais moderno que a gente tem aqui no estado. Qual a medida para transformar este prédio em um museu sobre a história do Jornal Imparcial em 100 anos? Nós já estamos trabalhando nesse projeto de transformar isso aqui num memorial, onde a gente vai trazer os estudantes, o pessoal do ensino médio para o projeto Leitor do Futuro, que a gente tem aqui, que o Borges comanda, onde a gente recebe as turmas de ensino médio para fazer visitas ao jornal, conhecer as tecnologias do passado, como chegamos no digital, o telefone analógico ao telefone digital, a câmera fotográfica analógica, a câmera digital, a impressão digital, a impressão offset ao jornal no papel, no celular. Então esse é o nome memorial, o projeto que a gente tem que fazer, que está em andamento aí, que breve será concretizado aqui neste prédio do Jornal Imparcial. Parabéns pelos 100 anos de aniversário. Obrigado, você é um dos nossos, Espero que esteja aqui comemorando com a gente vários eventos que estão acontecendo. O jornal vai comemorar esses 100 anos nesses 365 dias, e aí chegaremos ao nosso primeiro ano 1, ano que vem. Vale a pena lembrar que o Jornal Imparcial vai ser homenageado pela Assembleia Legislativa do Maranhão na próxima quinta-feira, lá no plenário Najib Aikel, com um título de Patrimônio Imaterial do Maranhão, por essa importante conquista na imprensa maranhense. Vamos falar agora de telejornalismo cultural. A noite de encerramento do feriado do 1º de maio, nós fomos acompanhar uma movimentação cultural que foi desenvolvida onde? No bairro do Monte Castelo, exatamente na rua 1º de maio. Um negócio de um simbolismo muito importante. O Gordo Elinaldo promoveu o evento, que foi capitaneado pela Secretaria de Estado da Cultura do Maranhão, e ele reuniu um mini arraial lá na rua 1º de maio. E nós acompanhamos a presença das pessoas, das famílias, como era antigamente, um arraial como era antigamente.
as pessoas na porta das suas casas, acompanhando a movimentação, ouvindo a cantora Letícia Cantanhede interpretar algumas músicas famosas no seu repertório, e as pessoas todas se confraternizando, acompanhando essa movimentação que registrou o 1º de maio de 2026, onde? Na rua 1º de maio, no Monte Castelo. Confira. Você não passa de ex-amor que não ligou, alguém que salve amor. Espero que siga sua vida aqui, esqueça o que rolou. Um ex-amor que não ligou, alguém que só me magoou. Espero que siga sua vida aqui, esqueça o que rolou. Pois é, amigo Maranhão TV, além dos moradores da rua 1º de maio que estavam nas portas das suas casas acompanhando a movimentação cultural, teve também aquele reencontro de pessoas amigas, pessoas que já se conhecem há muito tempo, como um encontro saudável entre o Getúlio, que é do bairro do Monte Castelo, que já foi empresário na cidade de Pinheiro há muitos anos, mais precisamente no século passado, e que se reencontrou com o Alain, o doutor Alain, engenheiro civil, que veio de Rosário prestigiar a realização dessa comemoração da rua 1º de maio. Veja como eles recorreram, inclusive, a um recado via Maranhão TV para um outro amigo que, infelizmente, não pôde comparecer. Confira. Olha aí, Biné, você não queria que eu viesse encontrar o meu amado amigo e irmão GG. Você disse que ele foi almoçar com Regina e Regina me disse que ele não foi lá hoje. Ele tá aqui, eu queria vir pra cá com você. Aqui é seu lugar. Você não precisa ser convidado. Você é na rua 1º de maio. É verdade, GG? Verdade, verdade. Nós conversamos com o presidente da Associação de Ex-Deputados Estaduais do Maranhão. Essa entidade hoje é presidida pelo Jura Filho, que já foi até governador do Maranhão, foi deputado estadual e hoje é o presidente da EDEM. E nós conversamos a respeito da organização da história política do Maranhão. Detalhes da história política baseado em personalidades que não estão mais entre nós, ou de outros que ainda estão entre nós, porque a identidade política da Assembleia, dos deputados que já se foram e outros que estão ainda vivos, não tem quem faça uma organização desses depoimentos. Então nós estávamos conversando na reunião e decidimos marcar para amanhã, às 10 horas, lá na sede da EDEM, que funciona na Assembleia Legislativa do Maranhão, um encontro para decidir as medidas que devem ser tomadas, inclusive baseadas no acervo político, cultural, histórico, esportivo que o Maranhão TV tem. Essa decisão vai ser discutida com detalhes na reunião de amanhã, conforme combinou o próprio presidente, ex-deputado estadual Jura Filho. Confira o que ele falou. O objetivo principal da reunião é a nossa reunião ordinária para aprovação das contas do exercício passado e depois nós tratamos de assuntos pertinentes à associação. E um dos focos que nós demos é exatamente a resgate histórico da vida política do Maranhão. Nós iniciaremos um projeto nesse sentido, onde, aproveitando principalmente o grande acervo que o correligionário, o amigo, o associado Zé Raimundo tem na Maranhão, nós vamos transformar este patrimônio que é dele num patrimônio público. E a EDEM, ela vai capitanear isso, porque esse patrimônio é de extrema importância para o Maranhão, para o Brasil.
E nós já iniciamos o projeto, vamos intensificar para que possamos entregar para a população o mais rápido possível. Vamos encerrar o programa de hoje com um bloco sobre telejornalismo cultural. E este telejornalismo cultural se baseia exatamente em uma das atrações que foram apresentadas na comemoração do 1º de maio, na rua 1º de maio, lá no bairro do Monte Castelo. Promoção que foi organizada pelo Gordo Elinaldo, teve a participação do Antônio Carlos Totti e de várias outras brincadeiras que vieram após o Boi da Fé em Deus, como sendo o Boi da Xixá e o próprio Boizinho Barrica. Nós tivemos o prazer incomparável de reencontrar um grande cantador que conquistou o primeiro Festival de Toadas de Bumba Meu Boi do Maranhão no ano de 1986, há 40 anos. Aí nós fizemos o LP desse festival, que é esse aqui que está nas minhas mãos. Este LP em vinil, intitulado Primeiro Festival de Toadas de Bumba Meu Boi do Maranhão, história que foi contada na minha 6ª obra cultural e literária, que já esgotou. E a minha 6ª obra tratava exatamente disso, e o Tonico, cantador do Boi da Fé em Deus, está neste LP. Ele foi um dos vencedores do sotaque de Zabumba. Com quem? Com o Bumba Meu Boi da Fé em Deus. E o Bumba Meu Boi da Fé em Deus vai completar 100 anos, neste 2026. O Bumba Meu Boi da Fé em Deus, ele era o cantador à época que o boi era comandado por Dona Terezinha Jansen, e foi um dos vencedores do sotaque de Zabumba. Você vai ver agora o que aconteceu há 40 anos com esse cantador Tonico, como ele era, como ele cantou, como ele se apresentou na Praça de Eudoro e como chegou a ser um dos finalistas desse primeiro festival. Aí o VT para você relembrar. Lá vai meu conjunto brasileiro, eu vou cantando alegre, na frente vão os vaqueiros, vou fazer meu benzimento pra me aproximar do terreiro. Eu vou cantando alegre, na frente vão os vaqueiros, vou fazer meu benzimento pra me aproximar do terreiro. Vamos! E tem mais um detalhe. Hoje, Tonico tem 88 anos de idade. Em plena atividade, a voz continua a mesma. E o carisma também, a humildade também. E Tonico vai cantar agora essa mesma toada que você ouviu, que ele interpretou em 1986, na Praça de Eudoro. Você vai ouvi-lo cantar agora, 2026, lá na rua 1º de maio do Monte Castelo, na comemoração alusiva ao dia 1º de maio de 2026. O Lá Vai, do Bumba Meu Boi, da Fé em Deus, a mesma brincadeira que ele vem fazendo parte ao longo dos anos. Tá aí o VT. E lá vai meu conjunto brasileiro, lá vai meu conjunto brasileiro, eu vou cantando alegre, na frente meu mozaqueiro, vou fazer meu benzimento pra me aproximar do terreiro, vou fazer meu benzimento pra me aproximar do terreiro. Vamos! Meu conjunto brasileiro,
meu conjunto brasileiro, eu vou cantando a frente vai bater, eu farei o entendimento, eu vou cantando alegre, a frente vai bater, eu farei o entendimento, meu conjunto brasileiro, eu vou puxando alegre, na frente rumo aquele, pra bater meu crescimento. Bom, amigos do Maranhão TV, dessa forma chegamos ao final de mais uma apresentação do nosso programa. Que todos tenham um grande abraço com beijos e carícias e que Deus reine no seu lar e no seu coração. Até a próxima semana, ao próximo domingo. Domingo, Dia das Mães, dia 10 de maio de 2026, estaremos de volta neste mesmo horário, neste mesmo canal. TV Alternativa, canal 19.1. Até lá.